Por 2 décadas, a China foi o motor da economia global. Sustentou o crescimento, puxou demanda, moldou cadeias produtivas e virou referência para mercados inteiros. Mas esse crescimento foi construído sobre escolhas muito específicas. Crédito direcionado, incentivos definitivos definidos pelo Estado e um setor imobiliário que acabou concentrando grande parte da poupança das famílias. Agora, os sinais começam a mudar. O mercado imobiliário perde força, o consumo desacelera e os estímulos já não produzem o mesmo efeito. A pergunta que surge é inevitável. O modelo chinês chegou ao limite? Qual o impacto de uma China mais fraca para a economia global? E com a China desacelerando, Estados Unidos pedindo prêmio cada vez maior e Europa estagnada, para onde vai o dinheiro em 2026? Para esta conversa, a gente recebe no Strike de hoje Vandique Silveira, economista aqui com a gente. Bem-vindo, Vandique, muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Paula. Uma satisfação enorme estar aqui. É sempre um prazer participar do Strike e falar de assuntos extremamente relevantes para o nosso mundo. Vandique, tentando entender, de fato, o que acontece com a economia global agora, com a China num movimento muito diferente, até mesmo do que a gente viu ali no passado, a pergunta, eu acho que é justamente essa, é inevitável, né? O modelo chinês, ele chega ao fim? A gente não verá mais uma China crescendo nos patamares como antes até mesmo ali da própria pandemia? Paula, o modelo chinês de crescimento voltado à exportação dentro de um regime totalitário, autocrático, perdeu a força e, a meu ver, se esgarçou a um ponto que não há mais retorno. Existem opções para a China, mas as opções todas têm um trade-off, um custo bastante elevado de abrir mão principalmente da liberdade política, que é tão regulamentada na China e que é tão demandada para que ela possa ter um casamento entre a liberdade econômica que foi concedida junto com liberdade de representação. Então, sem que haja esse casamento institucional renovado, refeito, né, a presença no parlamento da representação do povo e de empresários, para mim é muito difícil a China continuar crescendo e certamente não vai conseguir crescer no ritmo que ela teve um milagre, chegou a crescer mais de 10% ao ano, os números de 15% são praticamente fictícios, são números que fazem pouco sentido, mas que ela cresceu de maneira bastante sustentada a números superiores a 5%, 6%, 7% por muito tempo. Ô Vandique, e aí, quando a gente vê, uma potência do tamanho da China mudando de marcha, qual que é o efeito disso para o resto do mundo, né? O mundo estaria preparado, de fato, para crescer sem a China ir puxando parte dessa demanda? Sim e não. Porque existem alguns pontos e alguns países, e o Brasil é um dos países vencedores nesse tabuleiro de xadrez da geoeconomia, que tem a ver com algumas características da China. Por exemplo, a China é deficitária de maneira gigantesca, dada o seu tamanho, em alimentos. Então, para quem produz alimentos, não tem outra alternativa a não ser a fome. Então, o Brasil, a Argentina e outros países que são superlativos no agronegócio vão se dar bem. Outro ponto muito relevante para a China é que a China é altamente deficitária na geração de energia, e ainda mais numa economia que está tentando competir com os Estados Unidos no mundo da tecnologia e principalmente da inteligência artificial. Então a demanda por energia, que é um problema também dos americanos, é um problema de todos nós que vamos utilizar tecnologias muito avançadas, é a capacidade de geração e importação de energia. Aí vem a questão geopolítica. Esse lado econômico acho que é muito óbvio e relativamente fácil de entender e ter alternativas para ele. Agora, do ponto geopolítico, onde existe alguma preocupação, e eu tenho preocupação, como um poder nascente
que desafiou o status quo imposto pelas instituições que os americanos criaram no pós-guerra, e gerou essa Pax Americana, esse modelo de mundo que os americanos garantiram o comércio internacional com a sua marinha, garantiram regras de trocas entre países, o WTO, etc., as agências multilaterais como o Banco Mundial, o FMI, etc., o BIS, né, tudo isso, a ONU, tudo isso começa também a se esgarçar com esse mundo pós-moderno, em que você tem esse desafio da China com o status quo americano, os americanos se retraindo das suas obrigações e a China querendo desafiar. Quando você tem um desafiante descontente com o sistema global que foi criado por um outro, né, hegemon e que depois se transformou num país dominante, mas não é mais um hegemon. O hegemon é quem tem mais poder que todos os outros países juntos, poder militar, econômico, político. Poder dominante é quem tem mais poder, mas não tem mais do que todos os outros juntos. E é a realidade atual. O mundo hoje voltou a uma bipolaridade diferente da Guerra Fria. Né? E você tem uma estrutura chinesa com esse desafio ao poderio e o status quo americano, com uma insatisfação com essas instituições. E existe um grupo de nações que se aliam com a China, e o Brasil está incluído aí, são países que se demonstram, aparentam estar descontentes com o status quo global. Então você tem dois pilares, né, de ação. Você tem esse grupo de países associados na pirâmide hierárquica do poder com os americanos. Você tem debaixo dos americanos os grandes poderes da Europa, a Austrália e o Japão, e depois você tem outros países que fazem parte do mundo livre, né, o famoso mundo livre, associados com o mundo do mercado livre, da livre competição. Aí você tem um mundo, né, que é liderado pela China, a hierarquia de poder, ela é menor do que a dos americanos, mas ela é desafiante, e ela é extremamente insatisfeita com este mundo que foi criado e imposto pelos americanos, que muita gente se beneficiou. Né? O mundo cresceu muito durante o pós-guerra, os americanos ofereceram esses bens públicos de segurança, comércio, etc., porém a China quer fazer um novo status quo, como um poder dominante. Então, quando você tem esse encontro de um poder em declínio, não é mais um hegemon, é um poder em declínio, mas ele é o poder dominante com grande diferença para a China. E você tem esse desafiante que vem crescendo, começa a patinar no caminho desse crescimento por uma série de problemas internos e ele se volta para o mundo externo com uma belicosidade maior. A gente vê claramente, inclusive eu tenho um mapa que mostra para você, que você pode ver, a movimentação da marinha chinesa no Mar do Sul da China, em todas as regiões do Sudeste Asiático. Né? Aumentou uma intensidade gigantesca essas movimentações aí. A China tem investido muito, crescido muito seus investimentos em produção de armamentos, de aviões de quinta geração, talvez até alguns aviões em parceria com a Rússia de sexta geração, que são indetectáveis por radares. Quer dizer, tem investido muito no seu poder militar. E esse poder militar, de um poder que é desafiante, insatisfeito com o status quo, e vê um país que é o dominante, mas não sendo tão ativo ou querendo sair dessa liderança global, como a gente vê na presidência do Donald Trump para os Estados Unidos, nós temos uma chance que não é algo que a gente deveria pensar que é impossível, né? Uma chance de um desafio militar aí. Ô Vandick, e justamente acho que esse é um grande ponto, né? Até porque a gente vê uma China nessa discussão toda em relação que a gente viu, inclusive em 2025 com os Estados Unidos, muito na questão comercial, e aí tem-se uma tensão, principalmente em relação quando a gente pensa em semicondutores, tem Taiwan, acho que esse é um ponto muito sensível também, que vale a gente trazer aqui para essa nossa conversa. Olhando para esse mapa aí que você coloca, né, quando
a China passa a investir mais nesse poder militar, isso é sinal de força estratégica ou de fraqueza econômica nesse sentido? Porque você pontua aqui pra gente que quando ela deixa de convencer do crescimento, passa a investir mais na área militar. Como a gente interpreta? Desde o começo da Revolução Chinesa com Mao até a morte de Mao, em 76, nós não tivemos nenhum líder do Partido Comunista Chinês que conseguiu aglutinar tamanho poderio decisório quanto Xi Jinping. Xi Jinping hoje controla a China de maneira unitária. Não existem dissidentes que possam apontar para Xi que existe um caminho alternativo. Essas pessoas desapareceram, essas pessoas não fazem mais parte da cúpula decisória, e o Xi, para ter esse poder todo, tanto do ponto de vista político, econômico e militar, ele se cercou de asseclas, de pessoas que falam sim para ele. Uhum. Então o Xi tem uma visão da China que ele quer propagandear tanto internamente como externamente dessa superpotência. Mas é uma superpotência que não resolveu problemas muito graves dentro do seu próprio entorno doméstico, que é o problema da pobreza. Existe ainda a pobreza forte na China. É um país de mais de 1,4 bi de pessoas. Agora diminuiu, tem um problema demográfico gigantesco. Nós temos famílias que se recusam a ter filhos. A China chegou ao seu pico demográfico em 2016. Hoje ela tem menos do que esse 1,4 bilhão, nós estamos falando já de alguma coisa em 1,2, talvez um pouco mais, 1,2 bilhão de pessoas, é muita gente, mas desse 1,2 bilhão de pessoas na China, nós temos um número de mais ou menos 450 milhões de pessoas que têm uma vida ocidental em termos de renda. Uhum. E tem 1 bilhão de pessoas quase que vivem de maneira esquálida dentro da China. Não é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Essas pessoas, elas têm também a impossibilidade de imigrar domesticamente, fazer uma migração doméstica, para os centros onde há grande liberdade econômica, que estão na costa, as zonas especiais que o Deng Xiaoping abriu para o capitalismo de Estado. E então existe grande problema do ponto de vista de controle populacional da movimentação. Então você tem um mercado de trabalho que é extremamente restrito, as pessoas não podem se mover, você tem um nível de dependência cada vez maior de quem se aposenta, o chinês praticamente não morre, mas ele deixa de se reproduzir. Uhum. E se ele não morre e deixa de se reproduzir, você tem um nível de pessoas que cada vez mais vão ter que pagar impostos. E imposto na China hoje é uma coisa negligenciável, ninguém paga imposto, é muito dependente do governo criar um ambiente. Não existe um ambiente social, um entorno, uma malha que impeça que as pessoas batam no chão, então a dependência é dos filhos, netos, etc. E a China tem que se haver com esse problema, porque é um problema muito sério. Você não pode... É como eu dou lição, quando eu dou aula de microeconomia, e explico que a gente tem restrição orçamentária, e que essa restrição orçamentária, eu dou até o exemplo, né, de armas e manteiga. Você pode ter só armas ou só manteiga, ou você pode ter dentro da restrição orçamentária um ponto ótimo entre a produção de armas e manteiga. A China age de uma maneira que ela esquece da produção de manteiga, mesmo sendo altamente dependente de importação de bens alimentícios, e foca muito mais na tecnologia, foca muito mais na área militar, que são áreas que ela pode se vender globalmente como uma grande nação. Mas ela não resolveu os problemas internos. E esses problemas internos estão corroendo a China. Por exemplo, tem até um outro gráfico que eu mostro, que você pode mostrar, que é o nível ao longo dos anos de perspectiva positiva com relação ao futuro. A gente tinha uma visão, em 2009 mais ou menos, mínima da população que tinha medo do futuro. Hoje, mais de um quarto da população chinesa acredita que o passado foi melhor que o futuro. Quando você tem esse tipo de perspectiva,
você tem uma desmoralização da força de trabalho, do cidadão do país como cidadão, a crença que o país foi. Mas no meio tempo, o que a gente tem? Nós temos um Xi que criou um culto à sua personalidade nos moldes de Fidel Castro, nos moldes dos grandes ícones como Stalin, como Lenin e como o próprio Mao. Esse culto à personalidade, esse culto ao nacionalismo. É um nacionalismo muito parecido com o nacionalismo pré-Segunda Guerra Mundial do Japão. E esse nacionalismo que se vê internamente como superior e que quer buscar uma certa vingança pelo século de humilhação, que eles chamam, o século de humilhação que eles passaram pelas as guerras do ópio, dominação britânica, etc. A visão de Xi para a China é essa projeção, inclusive militar, de que eu sou uma grande nação. E na história a gente vê todas as nações que cresceram economicamente, que desafiaram um hegemon ou, no caso atual, um país dominante como os Estados Unidos, que se armaram muito, que se armaram até os dentes e começaram a perder as rodas no caminho desse crescimento. A gente tem o caso do Japão, a gente tem o caso da Rússia, pré-revolução, e acabou entrando numa guerra com os japoneses em 1909 e tomou uma surra, destruiu a armada russa por completo. E depois nós temos um caso emblemático, icônico, que é a Alemanha, buscando essa paridade e passar o poderio britânico, e nós tivemos 2 guerras por causa disso. Então a minha preocupação nessa relação é que quando a China perde poder, perde fôlego econômico, e vem perdendo, esse ano deve crescer 3%, ano passado cresceu 3,5%, esses são os números reais. Inclusive existem uma série de consultorias, né? Existe, na minha opinião, a mais séria, chama Rodian Group, é um grupo americano que gera informação a respeito de China. A perspectiva é que faz uns 5, 6 anos que cresce 3%. Nesse ponto, em relação à questão até do crescimento, né? Eu comecei aqui a nossa conversa olhando muito mais para a questão de crescimento, mas esse ponto que você traz em relação ao futuro, né? 1/4 da população é algo muito significativo. Talvez a gente possa interpretar que hoje o problema da China ele é menos por falta até de estímulo para esse crescimento e mais por falta de confiança da própria população? Existem os 2 pontos que eles se conjugam e se comungam. Primeiro, nós temos a ineficiência alocativa de recursos escassos que não ocorre através do mercado. O mercado busca eficiência, ele busca retorno. Se essa indústria está nascendo e gera mais retorno do que a indústria incumbente, nós vamos desviar recursos para lá, conforme aumenta o retorno e de repente entra num ponto onde esse retorno desaparece ou ele entra no seu ponto máximo. Nós vamos buscar outra indústria. Na China não é isso. A China, de uma maneira muito interessante, comparada com o Brasil, parece com o Brasil nesse aspecto, ela vive de booms, né? Tem o boom da construção civil. Construíram mais ponte que cabe na China. Construíram mais portos que cabe na China. Construíram mais quilometragem quadrada, né? Quilometragem quadrada de ferrovias de alta velocidade que toda a Europa junto e praticamente dá uma volta ao mundo com essa quantidade de ferrovias de alta velocidade, que foi muito bom para dar um boom de crescimento, mas quando chega a conta, qual é o uso e o retorno econômico disso? Nós vamos que a tese por trás de investimentos como esse é que eu vou montar um porto, ou eu vou montar uma linha férrea, porque eu vou transportar carga, eu vou ter mais gente aqui, eu vou abrir empresas, eu vou atrair capital, as pessoas vão investir. Isso não aconteceu. Claro que houve investimento. Nos anos 90, a China era o líder mundial, né, da localização e destinação dos investimentos diretos estrangeiros. O Brasil era número 2. A gente chegou a ter mais de 100 bilhões em 1996, se eu não me engano, 97, mais de 100 bilhões de dólares da época direcionados para o Brasil, sendo segundo a China. Mas a China perdeu, ela tem pouco investimento direto, vem caindo o investimento direto, o investimento doméstico ele é voltado
para esses ciclos, né? Então, é o ciclo da construção civil, aí se volta para o ciclo da construção imobiliária, vamos botar todo mundo na casa. Tá? Estima-se de maneira conservadora que ao menos 60, 70 milhões de casas vazias. Tem gente que coloca o número de casas vazias, né, vivendas, casas, apartamentos, a número superior a 100 milhões de casas. Quer dizer, o número, eu vou usar o número conservador, eu acredito que seja algo em torno de 60 a 70 milhões, mas é um número que toda a população da França e caberia ainda mais gente lá. Quer dizer, e esse investimento implodiu. O Partido Comunista e o próprio Xi conclamou o povo para comprar casa e a casa para morar, a segunda casa, a casa de veraneio, a casa da praia, a casa do... Então tem gente que tem 3 casas, 4 casas, onde está entre 60% e 70% do valor total, né? O net worth das famílias chinesas foram investidas em imóveis. Por quê? Porque os mercados de capital e o mercado financeiro não têm liquidez e são extremamente arriscados, uma vez que eles são totalmente direcionados por parte do governo, mesmo as empresas de capital fechado. Vide o que aconteceu com a Alibaba, vide o que aconteceu com o Jack Ma. Né? Então, não adianta você ser uma empresa independente, mas o governo... Então, mercados não funcionam dessa maneira. Então, as pessoas investiram tudo que tinham e mais um pouco nesse mercado que foi um boom. Grandes empresas, Country Garden, por exemplo, empresas gigantescas foram criadas, fortunas foram criadas, mas como tudo era direcionado àquilo sem limite, esse mercado chegou ao seu apogeu, ao seu ápice e implodiu. E, com isso, os imóveis em cidades Tier 1, Tier 2, que são as grandes cidades, são 5 tiers de cidades na China, desvalorizaram hoje, desde o começo dessa quebradeira, algo em torno de 35%, 40%. Quer dizer, o chinês médio que tinha uma casinha, que tinha alguma coisa, ele perdeu 40% de tudo que ele tinha na vida. Porque investiu onde o Estado... Exatamente. Mandou. Essa falta de confiança, inclusive, eu até só vou puxar esse gancho, né? A gente vê, talvez pode relacionar a 2 choques profundos. Um seria, acho que esse ponto que você traz muito bem, a destruição da poupança dessas famílias, com essa crise imobiliária que investiu onde o Estado falou e perdeu valor. E o outro, a gente pode, de repente, pensar também em um choque ali, estar ligado ao comportamento do Estado na pandemia. A gente viu lockdowns muito severos, famílias, né, que estavam ali e foram contaminadas, ora os dois, ou marido e mulher, iam internados e sacrificavam um cachorro porque não tinha. Ali foi algo que isso também pode ter trazido um choque meio que comportamental para o chinês? O chinês entendeu de uma maneira muito clara que a China é uma ditadura, é um ambiente totalitário, monotônico. E monotônico é importante, porque sai daqui para todas as direções. E quem manda, né, é aquela história famosa de quem pode manda, quem tem cabeça obedece, quem tem juízo obedece. É o que aconteceu na China, e isso cria um ambiente de uma percepção negativa, que a minha vida é dominada por uma estrutura totalitária. Então essa visão de que a China tinha essa liberdade econômica toda, esse boom, quando esse boom começa a cair, quer dizer, crescer 3% não é um demérito. Eu queria que o Brasil crescesse 3%, o Brasil não cresce 3%. É que comparado a quando crescia 9%, né? Existe uma perda. Agora, se você crescer 3% por 20, 15 anos, você resolve o problema de qualquer país. O grande problema do Brasil é não crescer 3% há 20 anos. Sim. Né? A gente cresce menos de 1,5%. Quer dizer, cresce muito pouco. Se a China conseguisse crescer direto, então não teria esse problema. Mas a perspectiva hoje com o futuro é, de novo, por exemplo... Agora nós estamos num outro boom, que são o que eles chamam de NEV, são veículos alternativos, quer dizer, tudo que não é combustão interna 100%, que é híbrido plug-in e outro tipo de energias alternativas. Então, todo o dinheiro está sendo direcionado para essa indústria e para essas empresas.
Hoje existem 109 empresas automobilísticas na China, das quais apenas 7 ou 8 têm uma margem positiva. 7 ou 8. A margem de lucro nessa indústria automobilística, com os carros avançados que estão invadindo o mundo todo, giram em torno de 7 a 5%. Quer dizer, ela é uma margem insustentável, ela só existe porque o governo está colocando dinheiro aí dentro. E são 109 montadoras. É o mesmo modelo, praticamente, do que ele fez no imobiliário, é isso? É como o Brasil, tem o boom do pau-brasil, aí vem o boom do ouro, aí vem o ciclo da borracha, aí vem o ciclo do café, é isso aí, agora é o ciclo da soja. Eles têm, só que de maneira industrializada. Então, todo regime que é anti-mercado padece disso, porque todos os investimentos e todos os olhos miram o mesmo alvo. Só que a minha preocupação hoje, por exemplo, no mercado americano, principalmente Nasdaq, com empresas tecnológicas e principalmente em AI, é que todas as atenções estão voltadas para AI e essas indústrias nascentes laterais elas estão deixando de lado. E, por exemplo, energia. Uma das grandes áreas e indústrias que precisam ser tratadas, investidas e elevadas para poder financiar com energia elétrica AI é indústria de energia alternativa. Todo tipo de energia vale para AI. Enquanto a gente tem tudo mostrado, quer dizer, o mercado aí pode ter se equivocado. Por isso que eu digo que acredito que pode haver uma correção. Mas essas empresas, elas geram caixa. O que a gente tem na China são empresas que não geram caixa e que só existem porque o governo faz um prop-up. Hoje, a China é o país que mais subsidia a sua economia. E o que acaba acontecendo? A China produz hoje mais de 31 milhões de carros. O consumo interno desses carros não consegue dar vazão. Somente de carros de energia alternativa, híbridos, etc., a China produz mais de 13 milhões de carros. E a gente tem uma grande boca de jacaré aí entre produção e consumo doméstico. Por essa razão, carros chineses estão invadindo a Europa, onde eu vivo, na Espanha. Há 9 meses atrás, quando eu fui para lá, não tinha BYD, tinha começado a vender. Hoje, a quantidade de Omoda, Jaiku, todas essas marcas que a gente vê e outras que a gente não vê aqui no Brasil, elas estão dominando o ambiente. E eu, inclusive, contrário a muitas coisas que eu falei, comprei um carro chinês. A qualidade do carro, o que tem de luxo e o preço é imbatível pelo preço. O carro chinês, igual o que eu comprei, se fosse um alemão, ele custaria mais de 100 mil euros. E eu paguei muito menos que a metade. Quer dizer, então, esse tipo de estrutura só é possível, obviamente, porque existe competitividade chinesa, mas porque também há uma grande dose de subsídio. Ô, Van Dijk, e aí, nesse contexto, né, a gente fez até uma comparação aqui com o que foi feito de estímulo no setor imobiliário. Diferente do setor imobiliário, né, que é interno, o consumo foi pela poupança das pessoas, hoje machucadas por conta disso, não consomem tanto. Nesse modelo, agora, ela exporta os veículos, né? E aí, nesse contexto, assim, você até mesmo está falando, um consumo muito maior destes carros na Europa, enfim, aqui no Brasil também, quando a gente olha, não seria talvez aí um grande diferencial, de repente, ali, que eles estão apostando, porque imóvel não dá mais, mas ainda assim o consumo lá fora tá sustentando, tá trazendo, tá levando o dinheiro de volta para a China. Qual que seria então ali, isso poderia ser de fato até esse diferencial para sustentar um pouco mais desse modelo, ou você não vê assim? Eu vou dar uma resposta de economia, sim e não. E não, tá. Sim, porque existe demanda por externa. Carros e painéis solares, que são outra exportação pesada, e aço, que faz sentido localmente você poder comprar um bem que você demanda, que ele tem aparentemente uma superioridade aos bens locais a um preço, ou ele é igual, equivalente, mas tem um preço muito mais competitivo. Então existe isso que está acontecendo na Europa, no Brasil e grande parte do mundo.
Os Estados Unidos têm se fechado, não tem carro chinês, não pode entrar carro chinês nos Estados Unidos, não tem isso. Depois das tarifas do Donald Trump, a gente teve uma queda brusca na relação comercial, mas ainda é o líder de relações comerciais com a China, os Estados Unidos. Ásia, América Latina, Europa e África têm aumentado, têm suprido essa diferença do consumo. Então, a China chegou ao seu ápice de mais de 1 trilhão de balanço de pagamento positivo. Não é de pagamento, não, balanço comercial positivo. Então, o superávit de 1 trilhão de dólares. Mas esse superávit de 1 trilhão de dólares gera o não que eu falei para você. Por que o não? Porque o mundo, os produtores locais, os empresários locais, as cadeias de produção locais que estão sofrendo com a entrada da China e dos produtos chineses, muitas vezes por demérito local, né, por incompetência local, como é o caso do Brasil, no meu ponto de vista. O carro é caro, o aço é caro, é tudo caro, o imposto é alto, né, tudo isso. O trabalho é caríssimo, empregar um brasileiro é uma das piores e mais incompetentes forças de trabalho no mundo, não tem produtividade crescente de trabalho, e a gente tem um custo de empregar esse povo que é gigantesco, quer dizer, não consegue ser competitivo. Isso é problema local. Mas não importa, por quê? Quando entra o carro chinês aqui, o aço chinês ou as placas solares chinesas, o que acaba acontecendo? Essas indústrias, essas cadeias de valor, elas se manifestam politicamente. E elas apertam o governo, ou os governos, porque eu estou falando que está acontecendo também na Europa. Sim. E esses governos, né, com a sua função-reação à demanda local, começam a colocar barreiras ao comércio chinês. Não muito longe de hoje, né, algum tempo atrás, ainda nesse ano, nós aumentamos tarifas para carros chineses para 30%. Aqui no Brasil. Por quê? Porque os carros brasileiros são carroças, são caros, têm baixa qualidade e não conseguem competir. Tanto é que a BYD, entre BYD e a GWM, 85% do mercado de carros chineses vendido aqui está na mão deles. Porque fazem algo que o povo quer. É bom, bonito, com preço competitivo. Mas o que acontece? A indústria brasileira não fica esperando e falar, eu vou ficar competitivo. É mais barato peticionar o governo e falar, olha, bota 30%, ferra o povo. Ferra o povo. Então o chinês está capitalizando na poupança do mundo. Eu quero comprar, eu tenho dinheiro guardado, quero comprar o carro, minha população não faz isso, então eu vou vender nos outros. Só que ao mesmo tempo gera esse não que eu falei para você. Então a reação do sim é imediata, o não ele demora mais um pouco para a formulação dessas políticas e pressão aos governos. Aí vem a questão política e geopolítica e geoeconômica, que são as barreiras contra a China. Então, se a China não pode exportar carro, painéis fotovoltaicos, não pode exportar aço, etc., todo tipo de produtos de tecnologia alta e média, né? O que a gente acaba tendo? Nós temos uma China que vai começar a corroer esse superávit ao longo do tempo. De novo, essas mudanças são como placas tectônicas, elas não acontecem da noite para o dia, mas isso vai começar a acontecer. E a China, a meu ver, sabe disso, por isso que ela cria esse culto à personalidade, ao nacionalismo, esse militarismo, e muitas vezes você tem tantos brinquedos na mão que você tem que usar eles. É como uma criança, você tem muitos brinquedos, você começa a brincar com eles. E isso pode gerar um problema muito sério. Por exemplo, economia andando de lado, puta, que legal, vamos invadir Taiwan. Aconteceu com as Malvinas, aqui na América do Sul. A economia indo para o saco, a Argentina resolveu fazer uma aventura e levou um safanão do Reino Unido. A gente está indo na mesma direção. Eu acho que cada vez mais o engrossar do ponto de vista militar por parte da China e essa agressividade nas ilhas contra o Japão, contra as Filipinas, que tem tido uma enorme quantidade de não batalhas, mas assim de clashes entre marinha e guarda costeira da China, com navios mercantes, etc., das Filipinas, e ocupação de ilhas que
a China acredita que são suas, o Japão, que são as Senkaku Islands, as Ilhas Senkaku, que ambos brigam por essas ilhas, que não tem nada, mas é muito mais a China dizendo que aqui mando eu, essa é a minha esfera de influência, e nesse mesmo tom, desse aumento da belicosidade, os americanos têm a China dentro de uma arapuca. A quantidade de bases americanas ao longo de Singapura, Malásia, Filipinas, Japão e no Pacífico, né, a China ela está praticamente cercada nisso. Outro ponto importante, maravilha, a China está produzindo uma quantidade gigantesca de barcos militares. Só que esses barcos militares, eles não têm a tonelagem, que é muito mais importante para o ponto de vista militar, que a tonelagem que ela tem, que ela desloca de água, comparado com os americanos. Os americanos são muitas vezes superior. Isso significa o seguinte: a China, com essas embarcações, consegue projetar o seu poder naval a não mais de 1.000 milhas náuticas da sua costa, 1.000 quilômetros da sua costa. Diferentemente dos Estados Unidos, que pode ocupar o mundo inteiro com seus porta-aviões nucleares. E, além disso, os americanos têm uma superioridade absoluta com a tecnologia nuclear de submarinos. Então, pode concluir, Vandico. Não, pode falar. Então, essa situação de uma economia crescente, que desafiava o status quo, que perde um pouco do fôlego, um incumbente, dono do baralho, em um certo nível de retração, não quero mais ser o policial do mundo, não quero mais ser o responsável pelo mercado, o comércio global do mundo, quero cuidar do meu canteiro aqui, que o que me importa é a América para os americanos, MAGA, etc. Então, mas armado, mas muito armado. Então esse é um ambiente propício para a parte insatisfeita desafiar o incumbente. Isso é descrito pelo professor Jacek Kugler, pelo professor Kenneth Orgenski e uma série de outras pessoas na teoria de Power Transition, né? Chama Power Transition Theory, PTT, que mostra que o ambiente mais propício a um desafio bélico e às guerras não é quando você tem uma hierarquia de poderes, mas sim quando você tem poderes que têm equivalência ou quase equivalência e que têm uma aversão ou tem um gosto pelo risco. Quando você tem aversão ao risco e você está satisfeito com o status quo, Estados Unidos passando o Reino Unido. Tudo bem, a gente faz parte desse grupo novo de Nações Unidas. Mas quando eu tenho uma nação descontente com o status quo e comecei a ter uma certa paridade de poder, tanto econômico e militar, com quem manda no baralho, eu desafio esse cara. O peso-pena não desafia o peso pesado. Mas quando eu me sinto peso médio e acho que eu posso crescer para o peso pesado, eu desafio o peso pesado. Isso é o ambiente mais provável de belicosidade, inclusive de guerras. É um ponto extremamente relevante e importante para a gente navegar um pouco mais, mas eu preciso para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente, o Strike volta já já. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com o Vandique Silveira. Vandique, inclusive, olhando ali um pouco para este cenário que a gente fala aqui em relação à questão da China, né? Olhando ali até para o que você colocou atrás. Hoje, talvez, o carro elétrico, ele testa o mundo, se o mundo aceita absorver o excesso chinês. A gente falou, você colocou ali em relação, fazer uma comparação justamente com os Estados Unidos, e você pontua
muito bem, né, o poderio dos Estados Unidos comercial e militarmente. Por que, então, a gente viu uma reação muito adversa dos Estados Unidos, com Donald Trump colocando tarifas em relação à China, se ele tem, de fato, ali uma economia muito mais forte e um poderio militar também muito maior? Paula, essa é a pergunta de $1 trilhão, que é o tamanho do pote de ouro que a China angariou este ano. E a resposta, de novo, é como economista e também cientista político. Sim e não. E envolve a questão geopolítica e geoeconômica. Sim, a China exporta deflação para os Estados Unidos. E é muito interessante por isso. Por isso que eu sou veemente crente no mercado livre entre as nações. Tá? Ela exporta deflação para os americanos, que eles precisam disso. Mas existe um contexto doméstico, e esse contexto doméstico, como na China, eu preciso tomar decisões para o meu constituinte local. Eu fui eleito porque eu botei para fora ilegais que assombravam o povo americano. Eu vou fazer a América grande de novo e reindustrializar a América. Promessa impossível, não tem cabimento reindustrializar a América, uma vez que a América está num ponto de economia terciária já. Nós estamos falando de produção Netflix, nós estamos produzindo... nós estamos no business, os americanos estão no business da transformação cultural dos países. Não existe um país no mundo que não sabe o que é Netflix, não tem um país no mundo que não sabe o que é inteligência artificial, que tem OpenAI, esse tipo de coisa. Então os americanos estão muito, só que não tem emprego para todo mundo nisso, e você também não tem gente suficientemente treinada, né, PhDs em engenharia, PhDs em matemática, PhDs em física, em computação quântica, para empregar nisso. Então o que você acaba tendo? Você acaba tendo uma estrutura doméstica onde muitas pessoas ganharam e ganharam muito com esses avanços tecnológicos, demandaram um intelecto cada vez mais elevado, pessoas com especialização profunda, e muita gente caiu por entre os dedos, que eram aquelas pessoas que tinham o seu emprego, que pagava muito bem, que tinham benefícios gigantescos, né? O pessoal que trabalhava para as empresas no setor automobilístico, né? Que ganhavam muito acima do que o mercado, o que a competitividade global demandaria deles. Então o que a coisa acontece? Nos anos 90, a produção de uma série de produtos industrializados ou semi-industrializados vão para a China. Isso mostra, tem outro gráfico que eu vou mostrar para você, né, conforme aumenta a importação da China, você tem uma queda brusca no emprego industrial americano. Só que essas pessoas ou se recusaram a fazer outra coisa, se retreinar, ou essas pessoas se retreinaram, mas não conseguiram encontrar empregos que pagavam tão bem. E grande parte dessa população consiste de homens brancos com mais de 40 anos de idade ou homens brancos que têm menos de 30 anos. É interessante isso. Você tem uma franja no meio que são muito mais liberais do ponto político, não econômico, são associados com a esquerda. Homem entre os 28 e 40 anos, esse grupo é associado com conceitos mais woke. Mas pessoas com menos de 30 anos e pessoas com mais de 40 anos, principalmente homens brancos nos Estados Unidos, que não terminaram ou fizeram apenas o high school, fizeram o colegial, o ensino médio, essas pessoas se revoltaram com o que tinha para eles, porque eles não foram beneficiados pela globalização. Só que o problema dessas pessoas, que a gente como economista esquece, e aí entra o mundo da ciência política, é que essas pessoas votam e essas pessoas têm vozes altamente vocais. E criaram um movimento que hoje chama-se de MAGA. Donald Trump capitalizou nesse descontentamento, né? E foi muito esperto, muito inteligente, astuto em entender o tabuleiro de xadrez americano. Então a geopolítica e a geoeconomia se solapam, que é o que está acontecendo. Os Estados Unidos reagem muito mais à China por uma demanda interna
e também existe uma preocupação com a ascensão militar, e para a ascensão militar não ocorrer, você tem que cortar de onde vem o fluxo de caixa, que é das exportações, é daí que vem o dinheiro. Então, você se posiciona de uma maneira que agrada o seu constituinte interno e também toma uma atitude estratégica, geopolítica, de evitar que essa concorrência com o status quo dominante, imposto por mim, América, por Estados Unidos, seja desafiado por um poder nascente. Ô Van Dijk, aí mais uma vez uma questão provocativa. Na democracia, o erro ele derruba o presidente. No autoritarismo, a gente está falando aqui, o erro se acumula. Mesmo tendo, né, essa percepção, até que você traz aqui muito bem essa explicação em relação à estratégia ali de Donald Trump, ele escolheu correr um risco econômico grande, porque o interno dele foi muito afetado. É claro que a gente está falando, e Donald Trump já reverteu ali as tarifas, mas foi durante um período algo que poderia, inclusive, e pode até estar relacionado ali nos Estados Unidos no sentido da popularidade dele estar menor. Depois acho que seria até um outro tema de um outro strike, mas que a gente viu até mesmo prefeitos de outras cidades de esquerda ganhando depois disso também, até Nova York, enfim, aqui como um grande exemplo. Mas Donald Trump, sabendo de tudo isso, ele preferiu correr esse risco e pagar politicamente? A vantagem e a desvantagem do Trump, ela essencialmente está localizada no mesmo ponto. O Donald Trump não tem ideologia. Donald Trump é um trader. Ele busca oportunidades. Do mesmo jeito que ele operou o mercado de real estate em Nova York e em outras partes do mundo, na Flórida, etc., né, ele opera o mundo político. E como ele é o primeiro a fazer isso, ele é pioneiro nessa maneira, né, amoral, se a ideologia que vai me eleger é o cara que é contra o aborto, que é contra o woke, que é contra imigrante, eu vou comprar essa ideologia, empacotar em MAGA e vou vencer a eleição. Mas se fosse outra ideologia, ele também está lá, porque ele já foi democrata no passado. É verdade. Ele doava para o Partido Democrata e tinha uma amizade com os Clinton nos anos 90. Então, o que ele é, na verdade, ele é um presidente do centrão brasileiro. Ele vai para quem paga mais. Tá certo? Então ele se aproveitou desse momento, mas como ele não tem vergonha, né, e uma coisa muito importante para quem é um trader é que o cara não tem vergonha, ele não tem escrúpulo. E eu não estou falando de uma maneira pejorativa, eu estou falando de uma maneira amoral. Ele é amoral. Ele não tem nenhum problema de engatar marcha ré quando o negócio teve problema, gerou problemas para ele, e mudar de direção. Olha o Brasil, tem química com o Lula. O Lula, há 6 meses, 7 meses atrás, era um grande vilão. Era o cara que estava propondo para o mundo acabar com a hegemonia do dólar. Ele estava dizendo que ia botar tarifa de 100% em todo mundo que entrasse nessa. Ele pintou uma química com o Lula. Eu não tenho dúvida que ele vai reverter as tarifas, porque é a ordem do dia. Mas ele fez uns pontos positivos com um grupo que é o constituinte base dele, a turma MAGA. Então essa turma está gostando. Quando a gente olha a popularidade dele caiu entre alguns grupos que estão relacionados principalmente por etnia, demografia importante. Como as prisões e deportações têm ocorrido muito mais em cima dos latinos do que outros grupos, né, hispânicos latinos, e a abordagem do ICE é muito agressiva, inclusive pessoas que são cidadãos americanos, mas podem ter feições e aparentarem serem latinos, cabelo escuro, pele mais morena, olhos escuros, não é loiro de olho azul. Essas pessoas são abordadas de maneira aleatória e, do ponto de vista constitucional, ilegal. E houve até casos de pessoas serem presas erroneamente. É uma abordagem muito agressiva. Os latinos queriam que botassem para fora os imigrantes ilegais e quem cometia delitos. Por isso que eles votaram, principalmente na Flórida, na Califórnia, etc., em favor do Donald Trump. Mas agora, né, o veneno
o feitiço se voltou contra o feiticeiro. E os latinos estão pagando um preço muito sério, estão sendo abordados, o cara tem que mostrar que ele é americano. Isso é green card, isso é falsificado. Imagina você nasceu a terceira geração mexicana nos Estados Unidos, te pararam com o carro porque você parece mexicano. Aí você tem que explicar para o cara que tem uma pistola, que tem um mandato para fazer o que ele quiser praticamente, são autoritários, são agressivos, e você tem que explicar para o cara, correndo no susto, que focinho de porco não é tomada. Quando isso acontece, as pessoas começam a criar problema. Outro ponto, existe uma associação direta entre a percepção do aumento de custo de vida nos Estados Unidos com as barreiras tarifárias. Então as pessoas associam isso. Então, obviamente, acontece. Agora, no meu ponto de vista, na minha análise, no meu forecast aqui, eu tenho certeza que ele vai voltar atrás do jeito que ele voltou atrás do Brasil. Tá até amigo do Alexandre de Moraes, que era o demônio há pouco tempo. Quer dizer, isso mostra que essa flexibilidade, inclusive essa flexibilidade moral ou amoral do presidente Trump, faz com que ele seja de fato um trader político. Ele usa a capacidade de ver oportunidades, flexibilizar. Por exemplo, ele foi responsável por remover diversas famílias que moravam em lugares estratégicos em Nova York, e essas pessoas foram morar Deus sabe onde, porque ele construiu mega estruturas lá. Ele nunca se preocupou com isso, porque na cabeça dele ele não precisa se preocupar com isso. Então essa mesma visão de real estate developer, né, trader de mercado imobiliário, ele faz com a política. Com isso, o meu entendimento, o que eu vejo é que ele vai voltar atrás, a inflação deve voltar ao normal, mas isso tudo leva tempo. Eu não vejo a inflação de 2% ocorrendo. Por quê? Porque tem pressão grande no mercado de trabalho. Né? As pessoas têm pouca gente muito competente, que existe uma luta entre as empresas por talento. E no mesmo tempo tem um grupo de pessoas que não tem esse tipo de educação formal, competências em demanda no mercado, que essas pessoas vão continuar polarizando o debate econômico-político. E é muito parecido com a situação do Brasil, guardadas as devidas proporções. Não vejo colapso nos Estados Unidos. O que eu vejo quando a gente fala de colapso, eu vejo a China andando na direção de uma possível União Soviética. Porque existe um outro problema na China, que é a questão demográfica étnica. Quando a gente vê um chinês, a gente acha que é o chinês e muita gente fala, o chinês é tudo igual. Não é. Eu já estive na China várias vezes. A China é muito parecida com a União Soviética porque ela tem várias repúblicas e sub-repúblicas. Existem pessoas com feições europeias, mas que são descendentes de grupos túrquicos, né, que são muçulmanos, né, como os Ugyars, que são praticamente, estão sendo devastados pelo regime chinês. Então o que a gente chama de chinês é o chinês Han, que é a etnia dominante, mas eles são muito diferentes em religião, em cosmologia do mundo. Então existe um clash entre várias civilizações dentro da China. Então o que eu acredito? Com perder o fôlego econômico e possivelmente cometer um erro estratégico militar, desafiar e trazer a ira dos Estados Unidos, eu vejo uma possibilidade de uma desintegração da China em várias repúblicas. Eu vejo essa desintegração mesmo sem uma guerra com os Estados Unidos. Eu vejo que essas repúblicas são tratadas de forma diferente, o grau de pobreza é muito superior, essas pessoas são discriminadas racialmente pela sua etnia, né? Existe uma discriminação, e existem várias pressões centrípedas da China para que essas repúblicas, uma vez que o regime titubeie, né, pode acontecer, porque o Xi tem 71 anos. Não que 71 anos seja uma idade avançada, mas ele pode ser o manda-chuva por quanto mais tempo? Só uma provocação também, ele vazou um áudio, né, dele e do
Putin conversando, falando que eles pretendem viver até 120 anos. Né? Eu lembro dessa fala ali, mas eu acho que realmente é um ponto muito interessante que você traz. Ô Van Dijk, a gente começou aqui realmente falando bastante sobre esse modelo chinês mais esgarçado, vamos dizer nesse sentido, para a gente contextualizar e fechar este programa. Eu queria, e em alguns momentos você fez aqui comparações interessantes, inclusive até com o Brasil. Claro, né, são questões diferentes, econômicas e regimes diferentes, mas a gente vê, se uma China enfraquece por um excesso de Estado, o que o Brasil hoje poderia aprender, por exemplo, com o amigo Xi, ou né, o Brasil aqui poderia, eu estou falando nem só o Lula, mas o Brasil como Estado poderia aprender em relação a de fato, né, não de repente insistir tanto em ampliar esse modelo de Estado maior, como a gente vê ainda o Brasil, né, testando muito nesse sentido. Todas as nações que tinham estados superlativos falharam. Todas. Todas as nações que têm muito governo e pouca iniciativa privada falharam. A gente pode enumerar aqui. A União Soviética, a Cortina de Ferro, a Cuba, Venezuela. O Brasil é uma nação falida desse ponto. A gente sempre teve muito mais Estado do que iniciativa privada. O Brasil é um país que protege e criou gerações e gerações de empresários gato-gordos, que nunca sonharam com o mundo externo. Quando sonharam com o mundo externo, depositaram todas os chips, né, na China, nos Estados Unidos. E agora a gente tem um baita problema, porque entre China e Estados Unidos, 45% do nosso comércio internacional está lá. E a gente vai ter que escolher cedo ou tarde de que lado que a gente vai estar. Vamos para a China porque a gente ganha mais. Sim, mas a China não compra nada de valor adicionado brasileiro. Aliás, tem crescido a venda de produtos de alto valor adicionado ou médio valor adicionado para o Brasil e cada vez mais em importação. Era isso que a esquerda reclamava dos Estados Unidos imperialista nos anos 60. Foi daí que veio aquela teoria furada, criada pelo Fernando Henrique Cardoso, mais o seu comparsa lá no Chile, o Enzo Faleto, né, que criaram a teoria da dependência, munidos da estupidez e incompetência intelectual, o Raul Prebisch, que propagaram essa história de substituição de importados e criaram indústrias de mamadores na teta dos países da América Latina. Nunca expostos à competição global, sempre afastados das cadeias produtivas globais, a gente continua nisso. Eu vou repetir isso que eu falo sempre. Se não fosse a Embraer, se não fosse o Aço, Gerdau e empresas, né, Usiminas, se não fosse o agronegócio, que grande parte do agronegócio é americano, que estão operando aqui, Dreyfus, etc. Tem brasileiros muito bom negócio, JBS, mas se não fossem essas cadeias produtivas, que são poucas, o Brasil não participaria de nenhuma cadeia global. Nenhuma cadeia global. Isso afasta a gente de ganhos de tecnologia, de aprender a tecnologia que a gente não tem. De um investimento direto em atividades. Por exemplo, data centers aqui no Brasil. Cadê os data centers no Brasil? Terra pra caramba, energia abundante, hidrelétrica, etanol. Cadê os data centers aqui? Os caras estão fazendo data center no centro da Espanha, no meio do nada na Espanha, para fornecer esses dados para a Europa. Quer dizer, é uma questão de qualificação da força de trabalho que a gente não tem, uma questão de produtividade que é estagnada, tanto de fatores, né, todos os fatores, como do trabalho. Então esses pontos, assim, na comparação com o Brasil, assusta. A gente optou por ser país fechado para o mundo. E a América Latina optou por isso também.
O único país que resolveu ter menos governo e se abrir na América Latina, e o único país que é mais ou menos razoável do ponto de vista de renda per capita, etc., é o Chile. É o Chile. É perguntar quais são os países que saíram da desgraça, para evitar de falar o nome correto aqui, na extinta cortina de ferro. Né? Estônia dando um show, a Polônia dando um show, é o país que mais cresce na Europa, é o segundo maior exército da Europa, uma das potências que ninguém fala. A Polônia é uma potência, um país enorme no centro da Europa, mas ninguém fala. Todos os países que abandonaram o estatismo socialista e abraçaram e pularam de cabeça no capitalismo, na livre concorrência, não no capitalismo de Estado, que eu sei que aqui a gente adora o capitalismo de Estado, é capitalista, o Estado vai conseguir nada. O Estado é corrupto, o Estado é nojento, ele tem amigos e tem inimigos, ele coloca o dinheiro para quem ele quer, não para quem precisa ou quem deveria. Então esses países são moralmente falidos. Todo país que tem muito governo é moralmente falido, porque ele é capturado pelos amigos da corte. Os amigos da corte, os rent seekers, eles pegam isso. Veja o que aconteceu. Margaret Thatcher chega nos anos 80, final da década de 70, num Reino Unido devastado pelo socialismo. Aquelas construções brutalistas que ainda tem em Londres, coisa horrorosa. Negócio nojento, horrível. Os sindicatos mandando, desmandando, desemprego lá no inferno, protegendo meia dúzia de gente, todo mundo que se dane. Que negócio, isso aí que é o socialismo, né? Não é a farsa desse paraíso socialista. Aí entra Margaret Thatcher, faz reformas gigantescas, privatiza, as privatizações chegam a 280, 300 bilhões de libras esterlinas em dinheiro de hoje. Pá! Transforma a Inglaterra, transforma o Reino Unido em alta competitividade. Chega ao final dos anos 80, o Reino Unido se transforma no maior centro financeiro global. Os americanos são o centro financeiro, tem muita atividade local, porque é o maior mercado financeiro do mundo. Mas em termos de geração de bonds, eurobonds, etc., o Reino Unido expedia mais os bonds corporativos e governamentais em euro do que os países da zona do euro. Transformou Londres numa das cidades mais cosmopolitas do mundo, se não a mais cosmopolita do mundo. Todo mundo queria estar lá. Entram governos de direita e de esquerda que voltam com a ideia do Estado grande. Olha a Inglaterra hoje. Desemprego na altura, inflação na altura, crescimento anêmico, provavelmente vai entrar em recessão e ainda dá um tiro na cabeça que foi sair do mercado comum da União Europeia. Quer dizer, isso é muito Estado e pouco capitalista de verdade. Como eu sempre digo, o capitalismo ele tem um imperativo mais do que ganhar dinheiro, mais do que ser eficiente, ele tem um imperativo moral. Ele deixa você ser aquilo que você quer e pode ser, não é apenas o que você quer ser. O socialismo te promete ser o que você gostaria de ser, sem ter o embasamento e a competência, o treinamento, a educação para isso. E é por isso que a gente entra no mundo do mimimi. Mais governo, menos crescimento, mais iniciativa privada, mais crescimento. A China vai implodir por causa disso. Mas passa pelo crescimento. É como o inferno de Dante. Cresce, parece robusto. Teve um país também que teve um milagre brasileiro nos anos 70. Qual que era aquele país? Construiu Itaipu, quando chegou a conta, tá a gente aqui hoje. Tudo avacalhado, achincalhado, uma infraestrutura terrível. Por quê? Muito governo. E olha, governo de direita, para ninguém falar aqui que eu sou direita e esquerda. Por quê? Porque esses são países que entraram num conceito de mundo que sempre deixaram o liberalismo de lado. E o liberalismo, né, a democracia liberal é o único modelo de crescimento, de estrutura de governo e de economia que leva ao crescimento,
que leva a países proverem para o seu povo e leva para um futuro muito melhor para todas as pessoas. Ele não é de direita nem de esquerda, ele é liberal. Vandick, maravilhosa aula, por sinal. Já fica aqui um gostinho de quero mais para a gente gravar, Quando você inclusive quiser. uma continuação. Obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima. Prazer todo meu. Muito obrigado a todos. Obrigada. Grande Vandick Silveira, trazendo análises importantíssimas, né, do nosso cenário global. Eu vou me despedindo aqui de vocês. A gente se vê no próximo Strike na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.